no seu coração, de repente, de alcançar um negócio, fechar, fazer uma empresa crescer, fazer uma empresa avançar, e alguns pontos que muitas vezes nós temos que enfrentar. Amém? Eu vou abrir aqui para você. Então é sobre essa estratégia. Lá no livro de Efésios, queria começar com um versículo, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Aquele que é capaz, olha o que a palavra diz, de fazer infinitamente mais do que aquilo que você já pensou, do que aquilo que você já planejou e do que aquilo que você já sonhou. Amém? Eu queria contar rapidamente, na verdade o testemunho ele é muito grande, eu estou vendo uma maneira de encurtar bastante, porque nós temos, além do nosso ato profético que nós vamos fazer, nós temos também o nosso coffee break, que nós preparamos para vocês depois, amém? Glória a Deus, vai ter um coffee break aí no final. Segura aí. Quando nós falamos de sonho, eu posso me lembrar quando eu comecei a gerar dentro do meu coração essa questão do empreendedorismo. Porque o empreendedor, ele já vem desde pequeno. Se você vê a criança brincando, quando ela começa a brincar vendendo, o que você tem? Estou brincando de pizzaria. Estou fazendo pizza aqui para me vender. Você já começa a ver na vida da criança, né, algo que vai levá-la ao empreendedorismo. E eu cresci vendo o meu pai fazer o empreendedorismo. Meu pai teve alguns negócios na vida dele. Teve distribuidora de doce, que eu amava, né? Ele teve papelaria. Então, ele teve alguns empreendimentos e ele fazia excursões. Ele fazia algumas excursões a passeio, turismo religioso. Então, eu cresci vendo ele fazer isso. Tudo começou dentro de mim, esse sonho começou a brotar quando eu trabalhei numa empresa. Eu trabalhei durante 5 anos numa multinacional. Só que toda vez que eu ia bater o meu ponto, sabe lá o ponto que você bate quando você trabalha? Você tem que bater o ponto, né? Toda vez que eu ia bater o ponto, eu batia o ponto e ficava olhando para aquele ponto. Aí eu falava assim, meu Deus, coisa chata esse negócio de ficar batendo ponto, né? Aí ia para o meu setor, trabalhava, tudo. Só que eu tinha um sonho, e é muito engraçado, porque eu falar disso hoje é muito engraçado. Porque o meu sonho era conhecer o Nordeste. Era o meu sonho conhecer o Nordeste. Só que era um sonho tão distante, porque naquela época a gente trabalhava, o pastor trabalhava, e com o nosso salário, na época, a gente mal conseguia pegar o ônibus e ir para a praia. Tipo assim, era 100 quilômetros e a gente não tinha dinheiro. Então, assim, era um sonho muito distante. Para mim, assim, o Nordeste do Brasil era algo assim. Aí, o que eu falei? Eu vou realizar o meu sonho. Eu vou começar a vender bolo e vou começar a vender sanduíche natural nessa empresa onde eu trabalhava, porque era uma empresa com 5.000 funcionários. É como se fosse aqui a Suzano. Então, como se fosse a Suzano. Então, eu trabalhava e vendi, comecei a vender. E eu ficava 3 horas toda noite fazendo sanduíche natural, fazendo bolo. Aí fazia aqueles bolos gelados, né? Aí chegava nos setores e eu vendia tudo. Era assim, tinha dia que eu vendia 100 unidades. E comecei a juntar o dinheiro. Nessa época, nós fazíamos um grupo de oração nessa empresa. A gente montou um grupo de oração. E um belo dia, uma pessoa veio e falou para mim assim, ô Cris, você conhece o ministério Diante do Trono? E eu era recém-convertida. Aí eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Na época eu não conhecia, era recém-convertida. Aí ela pegou assim, olha, eu vou te dar esse CD. Aí ela me deu um CD do Diante do Trono e eu cheguei em casa, ouvi. Eu não me lembro qual que era, acho que era o Esperança ou Quero Me Apaixonar. Uma coisa assim, eu sei que eu me apaixonei pelo CD. Aí ela falou assim, o que você acha? Porque seu pai mexe com excursão, né? O que você acha da gente fazer uma excursão lá para a gravação do Diante do Trono? Aí eu falei, meu Deus, uma excursão lá para... Era Porto Alegre, né? A gente morava em Curitiba, aí a gente ia ter que descer até Porto Alegre.
Aí eu fiquei, nossa, mas é muito boa essa banda, né? É muito lindo os louvores e tal, né? Eu falei, não, vamos fazer. Aí como eu trabalhava numa empresa com 5.000 pessoas, eu falei, vai ser fácil encher o ônibus, né? Aí sei que foi a nossa primeira viagem. Aí exatamente julho de 2005, há 18 anos atrás, que nós fizemos a nossa primeira viagem. E após essa excursão, foi tão bênção, foi tão assim maravilhoso. Não sei se vocês já assistiram o DVD, ainda existe uma cruz. É esse DVD que foi gravado lá em Porto Alegre. Foi um CD maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E quando nós retornamos, as pessoas gostaram tanto que falaram assim, não, acho que você tem que continuar. Você tem que, né, dar continuidade, vamos fazer essas viagens aí, porque foi muito abençoador. Aí a gente começou a pesquisar os eventos do Diante do Trono, aí descobrimos que eles eram de Belo Horizonte e tal. E aí a gente começou a fazer essas excursões para as gravações do ICD do Diante do Trono. Nessa época, o pastor Alessandro também trabalhava numa multinacional, e como as viagens aconteciam só no final de semana e feriado, a gente conseguia conciliar. Trabalhava os dois durante a semana, e no final de semana a gente ia para as viagens juntos. Nessa época, nós congregávamos em uma igreja, lá em Curitiba. E num culto igual a esse, que vocês estão hoje, igual a esse. Era o culto dos empresários, aí o pastor chamou, né, para ir à frente, os empresários, empreendedores. Aí eu não era empresária e nem empreendedora, né, eu fazia umas excursões, trabalhava. Aí ele falou, você também que tem vontade de ter um negócio, você que tem sonhos para realizar, aí começou a falar sobre isso. E dentro do meu coração, eu comecei a sentir, meu Deus, mas era um sonho tão distante. Só que assim, eu sempre fui muito intensa. Se era para ir na frente, eu estava na frente. Se era para ficar em pé, eu estava em pé. Então, tudo que tinha, eu ia. Eu queria Deus na minha vida. Eu queria viver o sobrenatural. Eu queria ver o milagre de Deus se manifestar. Porque quando eu me converti, um outro dia eu vou contar o meu testemunho, que eu nunca contei meu testemunho aqui, mas eu vou contar. Qualquer dia desse. Eu me converti para valer. Então, eu mergulhei. Eu falei, não, né? Eu aceitei e fui para frente. E nessa noite, vários homens de Deus vieram à frente para orar, né, pelas pessoas. E no final, ali, quando chegou a nossa vez, né, eu estava com o pastor na época, o homem de Deus, que não era o pastor, era um obreiro, falou assim, olha, eu não sei o que é, mas eu vou te falar que Deus está dando uma empresa para vocês, e essa empresa vai abençoar muitas vidas. Só isso. Não deu detalhe, não falou quando seria, não falou como seria. Aí é onde a gente fica, né, todo, oh meu Deus do céu. E eu saí com aquela palavra dentro do meu coração, fui para casa. E na mesma semana, está sendo gravado, né? Está gravado. Vou falar até dela aqui, que ela depois vai assistir. A Clau, a minha amiga, beijão, Clau. Ela sonhou com a gente. Olha que tremendo que foi, porque quando Deus quer, Deus, ele move o sobrenatural ao teu favor. E ela teve um sonho. Ela sonhou que ela via eu e o pastor na nossa casa, onde a gente morava, a gente preocupado com pães. E era muito pão. Diz que eu corria para a cozinha e separava os pães, e cortava os pães, e organizava os pães. E quando ela olhava para fora, ela via muita gente subindo. Eu morava numa subida, né? Ela via muita gente subindo com mala de viagem e indo em direção à minha casa. Aí quando ela abriu um outro cômodo, ela viu um monte de telemarketing, como se fosse telemarketing, aqueles microfones, né? Aqueles telefones, conversando com as pessoas. E eu nunca mais esqueci isso, gente. Como Deus é tremendo. E ela entregou para mim esse sonho, aí juntou a palavra do culto do pastor e o sonho da amiga. Aí o que eu fiz? Vou orar, então vamos orar. E eu entrei num propósito de oração. E o mais interessante, que Deus, ele não vai te mostrar tudo. Porque se Deus mostrar tudo para você como vai ser, você vai desistir. Porque no meio, né, até a gente chegar naquele sonho, existe um processo. Não foi só flores,
Não foi só lindo. Como eu escrevi aqui, escrevi muita coisa linda. Mas na prática, nós passamos por muitas etapas que, se não fosse a minha perseverança, as coisas poderiam não ter dado certo, mas eu perseverei. Então Deus, ele não vai te mostrar tudo. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa para caminhar. E conforme a caminhada, ele vai te mostrando, ele vai fazendo, ele vai te mostrando, ele vai fazendo. Então você precisa começar, colocar o pé sobre as águas. Porque ser empreendedor e ser empresário, você precisa ter fé, coragem, né? Então, foi dessa forma que aconteceu ali quando nós recebemos essa palavra. E dentro de mim, naquela época, eu sentia que Deus tinha algo, né? Então, nós continuamos com as excursões, as viagens começaram a aumentar. Nesse tempo, eu decidi sair dessa empresa onde eu trabalhava, porque as viagens começaram a aumentar a tal ponto que eu já não conseguia trabalhar mais. A minha cabeça só estava em viajar. Meu Deus, o meu sonho, eu vou conhecer o Nordeste, comecei, Jesus vai dar certo, tal. Porém, o pastor Alessandro não queria sair do emprego dele. E nessa época, assim, falando financeiramente agora, porque quando Deus bota a mão e Deus fala, Deus faz. Porém, o pastor, eu louvo a vida dele, porque ele sempre foi um homem pé no chão. Eu tive que orar e perseverar muito, mas foi no momento certo em que ele realmente decidiu a sair do trabalho dele também, porque naquela época eu já estava adoecendo. Eu já estava ganhando 4 vezes mais, 5 vezes mais do que nós já ganhávamos juntos, trabalhando fora. E ele queria ficar lá, porque era a CLT, é CLT que fala, gente? É CLT dá o quê? Ele dá cesta básica, ele te dá uma garantia no final do mês, ele te dá um plano de saúde, né? Para quem é registrado sabe. Ele te dá muitos benefícios. Então, o pastor tinha medo de arriscar. Né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei na Alfa e ele ficou ali mantendo ali o plano de saúde, aquelas coisas, né? E a Alfa bombando. Eu tava com o bolso cheio de dinheiro. No final do evento, ele olhava assim, mas isso aí foi só nesse evento? Eu falei, foi só nesse evento. Aí ele, meu Deus do céu, ele ficava assim, sabe, olhando. Até que um dia nós tínhamos um discipulador que estava orando por nós, e ele não aguentava mais me ver naquela situação, porque eu estava adoecendo mesmo, de ficar doente, de tanto trabalho, e o pastor não vinha trabalhar junto, né? Não abraçou ali. Aí, cajado, gente, sem brincadeira, cajado, já viram um cajado? Ele tinha dentro do quarto dele. E eu me lembro que ele foi lá e pegou o cajado e veio para o discipulado com o cajado na mão. Sério. Aí ele falou, olha, seu Alessandro, se você não sair dessa empresa, eu vou tacar-lhe esse cajado na sua cabeça. E foi naquele dia que nós entendemos que era a hora dele sair, né? Então ele saiu e olha que sobrenatural, quando ele entendeu aquilo que já estava bom, ficou ainda melhor. Então as portas se abriram de uma forma sobrenatural. Foi um romper mesmo. Então a gente aí começou a ir para as viagens, íamos e voltávamos felizes, vivendo tudo aquilo como com quem sonha mesmo, né? Então, foi maravilhoso. E aquele quarto pequeno, eu trabalhava no meu quarto. Quem que é da época daquele computador 486? Misericórdia, entreguei minha idade agora. Aquele branco. Internet discada. Quem é da época, gente? Levanta a mão. Não me deixa sozinha. Eu trabalhava no meu quarto com aquele computador branco. Internet discada. Gente, vocês. E aquele ambiente, aquele quarto pequeno estava se tornando o nosso ninho de ovos de ouro. Então, não importa como você está começando. Não importa, às vezes você está aqui hoje, meu Deus, eu só tenho uma revista do Avon. Não importa. Não importa.
porque nós não tínhamos nada. Eu tinha a minha casa, a minha cadeira, o meu computador 486, a minha internet de escada, e deu certo. Foi a época que eu estava ganhando muito dinheiro. Então, eu quero dizer para você, não importa como você vai começar, Deus vai prover na sua vida. Talvez você tenha uma máquina pequena, você tenha ali um fogão pequeno, talvez você tenha, poucos recursos, mas o Senhor, Ele vai trazer. Quando eu vejo esse vídeo da Alfa, que nós já gravamos faz um tempinho, uns 4, 5 anos, eu me emociono, porque eu vi se cumprir na minha vida, dia após dia, a fidelidade de Deus na nossa vida. E uma coisa que eu quero liberar sobre a sua vida, você que é empresário, entenda que as pessoas não irão comprar o que você vende. Presta atenção. As pessoas não vão comprar o que você vende, mas elas vão comprar você. Por que que eu falo isso? Tem gente que faz melhor que você. Tem gente que tem um produto melhor com você. Mas por que será que ele quer comprar na sua mão? Por que será? Porque eles enxergam em você o que eles não enxergam nos outros. Que é o propósito de Deus. As pessoas irão enxergar em você um propósito. Que é o propósito de Deus. Então comece orando. Quer abrir um negócio? Você tem um negócio, ore, entregue, consagre o seu negócio ao Senhor. Porque isso é um propósito. Qual que é o propósito hoje da Alfa? É ser ponte para as nações da terra. Até eu entender isso demorou. Mas hoje a Alfa é ponte para as nações da terra. E isso é poderoso. A sua empresa poderá alcançar lugares que você nunca imaginou. Porque conosco foi assim. Depois de algum tempo, em 2010, Deus nos deu a nossa identidade. Foi aí que nasceu a Alfa Turismo. Nesse tempo, nós tivemos que ampliar, porque estava crescendo. Nós tivemos que contratar freelance. Nós contratamos funcionários. Nós começamos essa primeira viagem com 80 pessoas. E em pouco tempo, já eram 100, 200, 300 para as gravações do Diante do Trono. Tudo na nossa empresa começou com os eventos Diante do Trono. É por isso que eu falo, Deus tinha um mistério, né? Deus tinha um mistério nisso tudo. Porque foi através de um trabalho que nós fomos para Belo Horizonte que hoje nós estamos aqui. Olha como Deus faz. Não é somente um trabalho. Existe algo por trás disso. Existe muito mais. Naquela época, nós operávamos somente o rodoviário. Eram 15, 16, 18 horas de viagem de Curitiba até Belo Horizonte de ônibus. Tempo, hein, gente? Daqui aonde dá mais ou menos essa... Daqui Fortaleza, dá isso? 15, 16 horas mais longe? Por aí, né? Mais longe, né? Então, o que aconteceu? Nós saímos de Curitiba, atendemos Curitiba e começamos a atender São Paulo. Então, a gente embarcava um grupo em Curitiba, parava lá na rodoviária do Tietê, em São Paulo, embarcava mais um grupo lá e seguia a viagem. Então, a gente ficou por alguns anos assim. Só que daí, o que aconteceu? O negócio começou a funilar. E você que é empreendedor, empresário, vai entender. Chega um momento, ou você alarga as tendas, ou você vai estudar, vai buscar mais conhecimento, ou você fica para trás. Porque o mercado existe uma competitividade. Então, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, mas você só faz de ônibus? Não, é muito tempo. Eu moro em Brasília e eu quero ir com a sua caravana. E eu não operava o aéreo, eu não sabia. Eu não sabia nem por onde começar. Quando eu falava, vamos de avião, eu falei, meu Deus, eu só sei de andar de ônibus, de avião, não sei o que eu vou fazer agora. Aí eu me obriguei a estudar. Aí eu fui para a sala de aula, fui fazer o meu curso de turismo, fiquei ali durante um tempo, me formei em turismo para aprender a operar o aéreo. Então, depois que eu estudei, o que aconteceu? A Alfa cresceu mais ainda. Porque até então a gente atendia Curitiba e São Paulo. Nós começamos a atender a todo o Brasil e internacionalmente também. Então, a gente começou a abranger. Teve uma caravana que nós atendemos 15 estados do Brasil em um evento.
Então, estude, busque conhecimento na sua área. Não fique parado achando que é só aquilo. Nós precisamos, né, buscar conhecimento. Deixa eu ver aqui. Então, nós atendemos, né, esses 15 estados. E em 2013, nós já tínhamos o nosso primeiro escritório. Em 2013, nós fizemos a nossa maior caravana. Eu vou pedir para o Eduardo botar aquela foto da maior caravana, se ele achar lá rapidinho. Que foi 700 pessoas em um único evento. Eu não sei como saiu. Gente, eu não sei como saiu. Por quê? Foi aí, ó. Esse mar de gente aí. Eu não sei como que eu dei conta disso aí, ó. Que era Deus. Foram 5 hotéis lotados. Foram mais de 20 pessoas trabalhando. E esse evento foi no Congresso de Mulheres, que foi feito lá na Expoimp. Expoimp não, Expo Minas. Desculpa aí, Expo Minas. Expo Minas, e foi, assim, muita gente. Então, e essa caravana em 2013 aconteceu no momento mais difícil da minha vida, juntamente com o do pastor, de um problema que nós passamos na época. E Deus é fiel. É no momento que você está mais assim, achando que você não vai conseguir, aí que Deus faz. Deus nos surpreende. Então, essa caravana foi a maior caravana. Durante aproximadamente, nessa época, durante aproximadamente 7 anos, nós somos homenageados como a maior caravana do Brasil nos congressos do Diante do Trono. Então, a gente já operava o aéreo, operava o rodoviário, né, tinha toda essa experiência. Aí tem algumas fotos que vocês vão ver agora, algumas caravanas, fotos dos nossos clientes. Então, para a glória do Senhor, nós tivemos aí toda uma caminhada, né? Pudemos ali testemunhar da fidelidade de Deus. A nossa empresa, nessa época, ficou muito conhecida pelas homenagens que a Ana fazia. Que toda homenagem a Ana me chamava. Então, aí as pessoas falavam, nossa, mas quem que é essa Alfa aí? Aí via a gente com os brindes, vocês vão ver algumas fotos dos brindes, e perguntava, nossa, mas nessa caravana aí, eles dão isso aí? Tem doce, tem festa na chegada dos clientes, tem camisa, tem brinde. Então, isso é um diferencial, né? O mercado, ele é muito competitivo. Naquela época, tinham mais de 30 caravanas. Muitas pessoas faziam. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer de diferente, né? Para mim entrar com algo inovador. Então, Deus me deu a estratégia de fazer, né, os brindes, as camisas, de colocá-lo a receptivo no aeroporto. Então, Deus vai te dar a estratégia. Não importa hoje se você está aí cercado de pessoas que faz a mesma coisa que você, vende o mesmo produto que você, não importa. Deus vai te dar a estratégia certa para que você possa romper e avançar naquilo que Deus te deu. Isso foi em 2013, né, que eu falei. Pode passar mais foto, Eduardo. Pode passando, para eles verem. Em 2016, 3 anos depois, nós inauguramos a nossa agência, a tão sonhada agência. Nós tínhamos um pequeno escritório, aí nós fomos para um determinado lugar, onde nós inauguramos a nossa agência, e eu deixei a agência do sonho. Sabe aquilo que você sonha, que você bota qualquer coisinha ali, você sonhou, você desenhou. E nesse tempo, mais ou menos 8 meses depois, olha só, 8 meses depois, eu nem tinha, né, aproveitado direito o que eu tinha colocado nessa agência. O Senhor nos manda para Belo Horizonte. Aí vai nós, fecha tudo, que quando o tempo de Deus chega, ou a gente se move, ou a gente morre. Aí eu falei, Senhor, sério mesmo que eu vou ter que fechar tudo isso aqui? Acabei de inaugurar a agência, eu tinha acabado de comprar o nosso apartamento, que é lá em Curitiba, tinha acabado de mobiliar todo o apartamento e a agência, e Deus, é hora de vocês ir, 8 meses depois. Aí eu, não, você está de brincadeira, né, Senhor? Mas eu amava Belo Horizonte. Toda vez que eu ia para os congressos, eu voltava querendo ficar lá. Então, a gente entendeu. Foram um pouco mais de 1 ano e meio de oração,
foi quando nós fomos para Belo Horizonte. Porque quando Deus tem algo a acrescentar na nossa vida, nós precisamos entender. Era o tempo onde Deus estava nos esticando para o crescimento. Porque estar em Belo Horizonte era onde tudo acontecia para nós. As viagens aconteciam lá, os congressos aconteciam lá. Às vezes eu tinha que pegar o avião só para ir em BH, fechar um contrato de um hotel. E morando lá ficou tudo mais fácil. Então aí a gente ampliou a equipe, a gente teve mais parceiros. Foi aonde nós começamos a ter parcerias com os outros congressos e nós nos tornamos a agência oficial da Nívia Soares. Hoje nós somos a agência oficial da Nívia Soares. Hoje nós somos a agência oficial da Fernanda Brum. Nós somos a agência oficial do Ricardo Robortella, do Clamor pelas Nações. E hoje nós trabalhamos com todo esse público também, diante do trono, com o Frajovem. Então foram as parcerias que nós fizemos durante esse tempo. Amém? Não vai sair mais foto, não? Tá bom. Então, eu resumi, bem resumido para vocês, um pouco do nosso testemunho. Mas eu queria agora soltar algumas palavras-chave para você nessa noite. A primeira delas é: sonhe, acredite e corre atrás. Porque se você sonhar, se você acreditar e se você começar a correr atrás, a bênção vai correr atrás de você. Então não fique parado. Eu estou com vontade, mas não sei como fazer. Estuda, vai. Hoje, gente, tem tudo na internet. Hoje, para você ter qualquer coisa, tem milhares de cursos gratuitos. Então, hoje você pode sonhar e colocar diante do Senhor. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Anote isso, se você tem uma palavra, você tem tudo. Nós tivemos uma palavra, o Senhor falou para nós naquela época. Estou te dando algo que vai abençoar muitas pessoas. Então, nós nos agarramos nessa palavra. Terceira coisa, formalize o seu negócio. Atenção, microempreendedores, abram o seu MEI. Eu sou manicure, abra o seu MEI. Formalize, tenha um CNPJ. Empresário, formalize a sua empresa, você que ainda não tem CNPJ. Né? O MEI não é tão caro, mas você vai estar lá pagando, né? Todo mês, depois você vai ter também a sua aposentadoria. Então, comece formalizando o seu negócio. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo, tenha coragem. Se eu fosse dar ouvidos para muitas pessoas naquela época, nós não teríamos ido para Belo Horizonte. As pessoas olhavam assim: meu Deus, mas vocês acabaram de comprar um apartamento, acabaram de inaugurar a agência e vocês vão embora. Vocês estão loucos? Mas nós tínhamos uma palavra. Era a palavra de crescimento. Lembra que eu falei no início? Deus não vai mostrar tudo? Deus não vai mostrar tudo, mas se você tem uma palavra, arrisca, tenha coragem. Se Deus te deu uma palavra, não desista. Esteja atento também às mudanças. Elas nos esticam e nos faz crescer. Às vezes você está no lugar e o Senhor está falando para você: olha, esse lugar já deu o que tinha que dar. É hora de fechar a porta e ir para outro lugar. Lembrei agora da Silvanei, ela não está aqui, né? Mas a Silvanei estava lá no shopping, mudou, foi para outro lugar. Não tenha medo, se é o Senhor direcionando, você faça. Às vezes o teu tempo ali já deu. Às vezes Deus tem um outro lugar, vai fazer de outra forma, para você alcançar um outro público. Esteja atento a essas mudanças. Próximo tópico, estude. Tenha conhecimento do seu nicho de mercado. Qual que é o seu nicho? Seja o melhor no seu nicho de mercado. O conhecimento abrirá novas oportunidades, novas portas. Então estude, pesquise. Seja o melhor na sua área. Uma coisa bem importante também, aos empresários que estão aqui, empreendedores, tenha uma reserva. Tenha uma reserva. Quando eu comecei com a Alfa, você sabe o que eu fazia? Aí eu via nos primeiros eventos, né? Pegava lá a comissão, gastava tudo a comissão antes de chegar ao evento. É só eu que fiz isso?
Quando chegava no dia da viagem, eu não tinha dinheiro para comprar um sorvete. Eu ia para Belo Horizonte sem dinheiro, porque eu tinha gastado toda a comissão. Ah, vou ganhar R$1.000. Gastava os R$1.000 antes. Aí quando chegava a fatura, pagava lá e ia viajar sem nada. Então, não faça isso. Faça um planejamento. Trace um bom plano de negócio. Cuide das finanças. Faça um controle financeiro. Quando veio a pandemia, lembro da pandemia lá, né, em 2020. Se não fosse a reserva que naquela época nós tínhamos, eu não sei o que teria acontecido. Porque Deus foi tão fiel que a pandemia veio em março. Todos lembram? Todos lembram? Então, nós tivemos janeiro, fevereiro, março, veio a pandemia. Acho que foi 20 de março que tudo fechou. O que nós vendemos em janeiro e fevereiro manteve todos 2 anos depois. A gente guardou, a gente tinha uma reserva e a gente guardou essa reserva. Deus cuida até nisso. Então, não seja descabeçado, como diz a palavra. O ditado, né? Descabeçado. Porque às vezes você não faz esse planejamento e você gasta sem ter recebido. Aí depois você, se tem um problema de saúde, né? Se acontece alguma coisa que você precisa comprar, você não tem uma reserva. Então, tenha uma reserva. E por último, seja fiel. Honre a Deus com tudo que você tem. Esse princípio também foi algo muito importante para mim, para o pastor. Nós demoramos para entender. Nós batemos cabeça na época. Enquanto a gente não entendeu, a gente não prosperou em algumas áreas. Eu lembro que eu tinha um líder que ele ia lá em casa e ele falava assim, abra o computador, pega um papel que nós vamos fazer um planejamento financeiro. Porque a gente não sabia dizimar, a gente não sabia ofertar, ainda mais quando se tem empresa. Ah, é do total líquido, é do bruto, é não sei o quê. Então, a gente ficava naquela... Aí ele deu uma aula para nós. Então, se você tem dúvida, nos procure, que nós somos bem treinados na época. E nós vamos poder passar esse conhecimento também. Importante que você honre ao Senhor para que a sua empresa seja próspera. Amém? Então, é isso que eu queria contar para vocês, um pouquinho da nossa história e incentivar vocês para que todos aqui são empreendedores já ou não? Quem ainda não é? Quem não é empreendedor? Levanta a mão. Quem não é? E quem quer ser? Glória a Deus. Amém, é isso, você está no lugar certo. Amém, se coloque em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar agora por todos os empresários, para você que já é empresário, para você que já é empreendedor, vem aqui para frente, nós vamos orar primeiro por vocês e depois nós vamos fazer uma outra oração por aqueles que querem ser, né, querem abrir um negócio, querem alavancar aí os seus negócios. Glória a Deus, temos muitos empresários. Pode vir sem vergonha. Pode vir aqui, eu não mordo não, pode vir aqui. Glória a Deus. Amém. Cadê o louvor? Amém? Aqui de fora, estamos aleluia. Amados, oi, pessoal, a Alfa Turismo tem uma caravana para Conferência Lugar Secreto. Faça sua inscrição aí com a Cris. Um beijão para a Cris. Não fique de fora. Estamos esperando vocês. tia Nívia. Glória a Deus, amém. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Nunca imaginei, mas foi um sonho. Foi um sonho que começou lá naquela empresa, pequeno, que eu queria só vender um bolo, vender só um sanduíche, para mim conhecer o Nordeste. E hoje eu conheço todo o Nordeste. Hoje eu conheço muitos estados do Brasil, onde o Senhor nos levou, nos deu essa honra, esse presente, né, de poder estar indo, viajando. O que eu mais amava era viajar. Porque eu cresci, né, com meu pai, fazendo as excursões. E eu louvo ao Senhor. E foi num culto como este, onde o Senhor destravou, né? E me fez acreditar
que era possível, né? Não foi fácil, não vou falar para você que é fácil, porque não é. Só quem tem um negócio sabe que não é. Nós precisamos ter muita coragem, determinação, perseverança, fé, né, para que as coisas aconteçam. E nessa noite é uma noite especial, porque eu creio que este primeiro culto CRI vai ficar marcado para nós aqui. E que nós ouviremos os testemunhos de milagres, testemunhos de avanço, testemunho de novos começos, testemunhos de pequenos negócios que virarão grandes negócios, né? Um despertar de dons, de talento. Então, que você possa abrir o seu coração. Nós vamos orar nessa hora. E feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Tu és maravilhoso. Tu és santo, tu és digno. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor, a mesma unção, a mesma palavra que nos alcançou há mais de 20 anos atrás, que veio sobre a nossa vida, sobre a nossa vida naquele tempo, Pai. Nós ministramos na vida de cada um que está aqui, 100 vezes mais. Que cada empreendimento que já existe, que cada negócio, Pai, que já existe, que está em desenvolvimento, que está ali sendo montado, Pai, estruturas, pessoas, Pai, que sonham em ter algo, Senhor Jesus, maior, Pai, eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, traga, Deus, o recurso, traga, Senhor, a fé, traga, Deus, a intrepidez, traga, Senhor, o conhecimento necessário, traga, Deus, a oportunidade até eles. Eu ministro nessa noite, Pai, portas abertas nos negócios, para os empresários, para os empreendedores que estão aqui nessa noite. Senhor, só Tu tens o poder, Pai, de trazer à existência aquilo que não existe ainda materializado. O Senhor é um Deus que sopra, e assim como o Senhor fez, Pai, através da Alfa Turismo, hoje da Caravana Alfa, quantos milagres o Senhor fez, quantos milagres nós vivenciamos, quantas vidas foram alcançadas, libertas, salvas, transformadas através dessa empresa. Da mesma forma, Deus, eu ministro agora sobre a vida de cada empresário e empreendedor. Não importa o ramo, se é um vendedor, se é uma loja de informática, se é um restaurante, se é, Pai, uma loja de roupas, não importa. O Senhor é um Deus que tem um cliente certo para cada um de nós. O Senhor tem, Pai, uma bênção específica para cada um de nós. E nós queremos, Deus, nessa noite entregar, Deus, ao Senhor, consagrar ao Senhor a nossa empresa, os nossos dons, o nosso intelecto, o nosso talento. Se o Senhor nos chamou para empreender, Deus, que nós venhamos a fazer isso também como algo missionário, que nós possamos alcançar a vida de pessoas, que nós possamos abençoar a vida de pessoas através também dos nossos negócios. Senhor, que o nosso negócio, que o nosso empreendimento na sociedade seja algo relevante, que nós possamos ter também para abençoar, para dar, para emprestar. Quantas pessoas, Pai, já passaram pela Alfa e foram presenteados, foram abençoados, porque quantas vezes o Senhor tocou no meu coração, dizendo: abençoa essa pessoa, dê a passagem aérea dessa pessoa. E Senhor, é com honra, é com gratidão que eu falo isso, porque o Senhor proveu de tal forma, Pai, poderosa. O Senhor acrescentou tanto. Pai,
em que eu pude fazer isso, que era o maior desejo do meu coração. Que a bênção que está sobre o nosso negócio também alcance outras pessoas. Abençoe também outras pessoas. Que essa bênção atinja. Talvez você está aqui, você mexe com alimentos, com bebidas, com roupas, com eletrônicos, não sei. Mas que ao vestir e ao comprar das suas mãos, essa pessoa sinta o mover de Deus. Que o teu negócio flua a presença de Deus. Que você seja um homem e uma mulher que levará através dos seus negócios a palavra do Senhor. Que você possa ter oportunidade de falar do amor de Deus quando você estiver ali trabalhando. Pai, que em nome de Jesus, que o teu povo nessa noite seja despertado. E se entre nós existe alguém, Pai, com dificuldades nesse tempo, talvez você está com a corda no pescoço de tanta conta e você não está vendendo. Nessa noite, o Senhor entra no seu negócio, lá no seu escritório, lá no financeiro, lá nas vendas, lá no telemarketing. O Senhor entra lá e Ele vai fazer um rebuliço neste lugar. Porque se você entender o propósito de honrar o Senhor acima de todas as coisas, de saber que Ele te deu e consagrar totalmente o seu negócio a Ele, Ele fará infinitamente mais na sua vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu creio, Pai, que muitos que estão aqui saltarão de nível nos próximos meses. Muitos que estão aqui virão aqui na frente no próximo culto testemunhar dos milagres que o Senhor vai fazer. Porque não é o que eu falo, mas é que a tua palavra diz que infinitamente mais do que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós planejamos, daquilo que nós desenhamos, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu apresento cada empreendedor, cada empresa, cada negócio aqui, Senhor, e nós já tomamos posse. Senhor está colocando na mão de vocês uma chave. Uma chave. E essa chave vai abrir algumas portas nesse tempo. Porém, a chave que abre, ela também fecha. O Senhor vai direcionar nesse tempo você, o que é para abrir e o que é para fechar. E que você possa estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu queria chamar vocês, podem ficar aqui também. Vocês que já são empresários, vocês que já são empreendedores, vocês vão também estender as mãos sobre aqueles que querem abrir um negócio próprio. Pode vir para frente, você que quer empreender, você nem sabe como vai começar, mas você vai começar. Glória a Deus. E a unção já está sobre vocês, empreendedores. Agora comece, pode vir para frente, pode vir, Samuel, aqui ó, aqui na frente, aqui ó. Glória a Deus. Segura aí um pouquinho. Olhe para eles aqui ó. Olhe para esses rostos aqui. Olhe bem para esses rostos aqui. Em muito pouco tempo o Senhor fará grandes coisas. Mantenha o princípio, a obediência, a fé. Honre ao Senhor. Seja fiel. Tenha coragem. Não tenha medo. Não tenha medo, porque para ser um empreendedor e um empresário tem que ter coragem. E se você está aqui hoje na frente é porque o Senhor já sabe, vai botar dentro de você algo sobrenatural, que você possa estar preparado para receber. Não, o Senhor não vai te mostrar tudo, mas o Senhor garante que vai estar com você. Amém? Comecem a orar por eles.
Pai, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que é perfeito. O Senhor é um Deus que realiza aquilo que nós nem imaginamos. Assim como eu estive um dia, Deus, com meu coração queimando e dentro de mim algo falava que o Senhor tinha mais, que o Senhor tinha algo e eu não sabia o que era. Esses meus irmãos que estão aqui à frente, Pai, nós ministramos, Pai, visão nesse tempo, visão de águia, visão do alto, que o Senhor comece a gerar dentro deles o que eles vão fazer, qual que vai ser o destino, o ramo, o nicho de mercado, que eles possam andar sobre a Tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer cumprir, Deus, todas as coisas. Que o Senhor possa levá-los a viver uma vida de dependência. Porque depender de Deus não é depender do seu bolso, amém? Depender de Deus não é depender da circunstância. Depender de Deus é depender totalmente da provisão que virá do alto. Talvez você não tenha R$1 hoje para abrir nada, mas a sua dependência não está no dinheiro, está em Deus. Que você possa tomar posse. Toma posse da sua chave aí na sua mão também. É uma noite onde muitas chaves estão sendo liberadas. E você vai ganhar uma chave espiritual. E você vai abrir a porta certa. E o Senhor não vai deixar você confuso. E que você possa entender aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos nessa noite, Pai. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos crescimento, avanço, prosperidade, novas oportunidades, que o empreendedorismo, Senhor, que novos empresários sejam levantados nesta igreja, que novos empreendedores sejam levantados neste lugar, e que eles sejam, Senhor, os melhores empresários, os melhores empreendedores no ramo que o Senhor vai derramar sobre a vida deles. Dê a eles visão, Deus. Que nesta semana eles tenham claro essa visão e que eles comecem a andar por fé e não por vista, crendo que é o Senhor que tem chamado, Pai. E que eles sirvam nos seus negócios as pessoas. Que Senhor, algo sobrenatural aconteça, para que eles entendam, Pai, que o que o Senhor tem colocado na mão deles não fica neles, não para neles, mas atinge outras pessoas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, é no Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia, pode voltar para o seu lugar, aleluia. Aplauda mais forte o Senhor. Eu vou pedir para as meninas ir arrumando a nossa mesa lá atrás, amém? Você pode se colocar em pé, que nós vamos orar pelo nosso encerramento, pelo nosso retorno. Para você que esteve acompanhando o nosso culto, que Deus te abençoe e prospere também os seus negócios. Se você é um empreendedor e um empresário, que Deus possa mover o sobrenatural também aí na sua vida. Amém? Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Pai, muito obrigado por esta reunião. Muito obrigado por mais um tempo, Pai, de aprendizado que tivemos nessa noite. Que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança e que nós possamos, Deus, viver a melhor semana das nossas vidas. E que nessa semana nós possamos viver o sobrenatural de Deus dentro do nosso negócio, Pai. Que venham, Pai, os clientes.
vendas, Pai, que venham, Pai, contratos assinados, Pai, que seja o mover dos céus sobre o nosso negócio, sobre o nosso empreendimento, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de acidente, nos livra de assalto, guarda a nossa saúde, Pai, para que domingo também nós possamos estar aqui mais uma vez para louvar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, gente, vai ter ali um coffee break, não vai embora, foi preparado para vocês. Fiquem ali, as meninas só estão terminando de arrumar para a gente já ter esse momento juntos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho.